Bom dia, meninos. Hoje nós vamos trabalhar com algumas questões, trabalhando o sentido conotativo, que é o figurado, transitividade verbal. Vamos rever esses conteúdos, tá? Vou reduzir aqui, porque desfocou um pouco, para que a gente possa ler melhor, né? Os balãozinhos. Diminuindo. Ok. Bom, temos então uma história em quadrinhos, né? Em que o Cebolinha, todas as imagens que tem, as figuras, nós temos a linguagem não verbal. Todas as palavras escritas dentro do balãozinho constituem a nossa linguagem verbal. Então, nesse caso, vimos, inclusive, que a linguagem, então, é mista, porque não tem a linguagem só não verbal, de imagem, nem só verbal da escrita. Temos os dois ao mesmo tempo para fazer a interpretação. Vamos ver? Bolas, não tem ninguém para mim pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro, disponha. E a Mônica quebra mesmo o galho da árvore para o Cebolinha, e ele cai, e ele perde o balanço, e ele perde a brincadeira. Cebolinha falou para Mônica utilizando a linguagem figurada, sentido conotativo. Mônica compreendeu a mensagem do Cebolinha no sentido real, no sentido denotativo. O humor da tira acontece por quê? A. Cebolinha não tinha quem o empurrasse do balanço. Não. B. Mônica sempre maltrata seus amigos em suas brincadeiras. Falso. C. Mônica entendeu o sentido da expressão, quebrar esse galho, diferente do sentido empregado pelo amigo. Correto. Foi isso mesmo que aconteceu. D. Mônica não gostou de Cebolinha ter pedido para quebrar o galho da árvore. Falso. Alternativa correta, letra C. Leia a fala de Cebolinha. Você pode quebrar esse galho para mim? A expressão quebrar esse galho na tira é empregada no sentido figurado, sentido conotativo. Qual o significado dessa expressão na fala de Cebolinha? Cebolinha gostaria que Mônica o empurrasse no balanço, queria que ela o ajudasse a balançar. 3. Considerando o segundo quadrinho, identifique os interlocutores. Bom, na primeira cena, na segunda cena, quando o Cebolinha fala, veja que a fala dele é lá em cima, em primeiro plano, porque ele é o locutor, enquanto a Mônica é a locutária. É claro que nesse processo de comunicação, locutor e locutária se alteram. Quando a professora está explicando o conteúdo, eu, no caso, a professora, sou a locutora. Vocês, meus alunos, estão ouvindo, são os locutários. Porém, quando algum de vocês abre o microfone e me responde alguma questão, conversa comigo, esse aluno que está falando vira locutor e eu e os colegas que estamos ouvindo viramos locutários, tá? Então, o locutor, Cebolinha, quando ele fala, e a Mônica escuta. Locutário, a Mônica, enquanto escuta. Mas ela é locutária enquanto ela escuta. E quando ela fala, ela vira locutora. 4. Que tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista? Foi usada para construir essa tira? Foi utilizada a linguagem mista. Por quê? Foi necessário que a gente analisasse, interpretasse tanto a imagem, que é a linguagem não verbal, quanto a escrita, que é a linguagem verbal. Quando as duas se unem para que a gente possa compreender o que está falando, nós temos linguagem mista. 5. Classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade. Aqui tem um vídeo que vai relembrá-los sobre a transitividade verbal.
Assista em casa para te auxiliar, tá? Só clicar no link. Transitividade verbal ocorre, então, quando a gente analisa a necessidade que um verbo tem de ser completado por algum elemento depois dele ou não. Quando esse elemento completa o verbo através de um complemento que não necessita de preposição, nós temos o verbo transitivo direto, complementado pelo objeto direto. Por que é direto? Porque não tem uso de preposição. Isso aqui, ó, é numeral, certo? Não teve preposição. Quando ele precisa de uma preposição, ele é chamado de transitivo indireto. Por exemplo, aqui, ó, o cão obedece a seus instintos. A é preposição, por isso que eu coloquei aqui para vocês. É preposição, tá? E a seus instintos, isso tudo é o objeto indireto. Se liga ao verbo, completa o verbo, através do uso da preposição. Então, vamos analisar todos eles. Daremos a quem? A moça, objeto indireto. Daremos o quê? O auxílio necessário, objeto direto. Se ele tem dois complementos, a moça e o auxílio necessário, ele tem dois complementos. Então, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos. A aprovação, conquistei-a após muito estudo. Veja que a gente usa o pronome a para que a gente não repita o mesmo elemento. Eu não poderia dizer a aprovação, conquistei a aprovação após muito estudo. Porém, esse pronome aqui, a, está no lugar do nome, a aprovação. Então, quem conquista, conquista alguma coisa ou alguém. Conquistei o quê? A aprovação, objeto direto. Então, o verbo é analisado como verbo transitivo direto. O trabalho produz a riqueza. O trabalho produz o quê? A riqueza. Se liga diretamente, sem preposição. O a é artigo. Artigo, definido, feminino, singular, né? Então, o verbo é transitivo direto. D. O cão obedece a seus instintos. Obedece a o quê? A seus instintos. Verbo transitivo indireto, porque houve a preposição. Veja que se isso aqui fosse artigo, seria obedece os seus instintos. Não foi isso que aconteceu. E as pessoas gritavam. Gritavam não tem complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Ele tem sentido sozinho, ele não precisa de nenhum desses elementos para completá-lo. Então, ele é chamado de verbo intransitivo, que significa não transitivo. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto, não tem complemento. Número 6. Vamos julgar as alternativas com relação à transitividade verbal. Vamos ver. Pedro gosta de viajar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Vamos classificar para depois a gente marcar aqui a alternativa correta. Chamei quem? Um mecânico. Verbo transitivo direto. O pneu furou. Não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Entregou o quê? Os documentos. Objeto direto. Entregou a quem? Ao juiz. Objeto indireto. Temos dois complementos. Então, temos verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vamos analisar. Um possui um verbo transitivo indireto, correto. E dois possui um verbo intransitivo, falso. 3 possui um verbo transitivo indireto, errado. Ele não é transitivo indireto.
porque ele é intransitivo. 3 é intransitivo. Falso. 4, possui um verbo transitivo direto e indireto. E 2, possui um verbo transitivo direto. Certinho. Podemos marcar como verdadeiro. 3, possui um verbo intransitivo. Verdadeiro. E 1 possui um verbo transitivo indireto. Verdadeiro também. 2, possui um verbo transitivo direto. E 4, possui um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Verdadeiro. 7. A questão 7 em diante, vamos corrigir na próxima aula. Vou encerrar aqui para a gente não adiantar aquilo que não foi corrigido ainda, certo? Até mais.